Seja muito bem-vinda a mais um programa Coffee Time Devocionais. É muito bom poder estar com você aí na sua casa, onde você estiver, mais uma vez. E eu quero dar continuidade ao tema de Provérbios 31 que a gente vinha tratando. Então, hoje é o versículo 15 de Provérbios 31 que diz assim: é ainda noite quando se levanta, prepara comida para todos na sua casa e dá tarefa às suas servas. A gente pensa, né? Lembrando, Velho Testamento, Antigo Testamento é sombra do Novo, daquilo que é hoje para nós. Então a gente vai perguntar, né? Dividir esse versículo em 3 partes. A primeira parte é ainda noite quando se levanta. Então isso significa o quê? Que eu vou acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã, todo dia, para começar o meu dia e começar as coisas? Pensa, tem gente que consegue. Eu acordo muito cedo, mas ainda assim, para acordar todo dia, 4 da manhã, tem gente que não ia aguentar, né? Mas a Bíblia, será que ela está falando disso? Deixe acordar no meio da noite, enquanto você está dormindo com sono? Será? Acho que não, né? A Bíblia está falando de uma posição, de uma atitude espiritual. O que a gente pode ver? Mulher virtuosa, igreja, né? E uma igreja que se posiciona no meio das trevas. Quando os tempos estão sombrios, os tempos estão difíceis, incerteza, insegurança, né? As pessoas não sabem o que será do futuro, como será o futuro. Mas nós, como igreja, sabemos, porque nós temos a palavra é a verdade e ela diz tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Nós somos uma igreja com nossa identidade revelada e firmada em Cristo Jesus, em quem Ele é, assim nós somos como Ele. Por isso, em tempos como esse, onde nós estamos vivendo, onde muitos ficam preocupados, ansiosos, inseguros, mas o que será do amanhã? Como será o amanhã? Nós como igreja de Cristo, corpo de Cristo, como filhos amados do Pai, podemos nos levantar e exortar, e amar, e orientar, e liderar, né? Com base na palavra, porque o que a palavra nos diz? Lá em Salmos, né? Ela diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Então, em tempos sombrios, em tempos difíceis, a palavra de Deus é a luz que nós precisamos. Ela diz o caminho a seguir. Ela diz o próximo passo. Nós não estamos perdidos sem enxergar nada. Nós enxergamos sim e muito. Enxergamos da posição que temos em Cristo Jesus. Né? Podemos para nós mesmos saber o passo seguinte, saber como nos posicionarmos em momentos como esses, mas também em relação ao mundo. Né? Primeiro, quem é a luz? Apresentar Jesus às pessoas. Uma igreja que sai da igreja e leva Jesus às pessoas. E uma igreja que diz, me siga que o caminho é esse. Nesse caminho você vai encontrar paz, justiça, alegria, direção. Você vai encontrar tudo aquilo que você já buscou ou busca em coisas materiais, em coisas que especialistas podem dizer, faça assim que vai funcionar, faça assado, invista aqui, acredite nisso. Né? Essas coisas são passageiras, não é nesse tipo de coisa que nós devemos firmar a nossa fé. Devemos buscar a palavra, a revelação daquilo que a palavra diz, porque a Bíblia nos diz que o caminho de Deus para nós é um caminho sobremodo excelente, e é só pela palavra, pela luz da palavra que nós descobrimos esse caminho. E como que nós vemos, né, dessa posição que nós temos em Cristo? Porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então nós vemos diferente do que o mundo vê, do que todas as pessoas. E enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei de um episódio que aconteceu na Copa de 2010, se eu não me engano. Era um jogo do Brasil com um outro time, e eu lembro que o Kaká estava nesse jogo. E a televisão, né, ela é assim, ela é mais larga do que alta, né? Então, a maioria do tempo, eles projetam o campo de futebol assim, né, na largura. Então, a gente vê um gol aqui e o outro gol aqui. E a gente vê os jogadores correndo e chutam para cá e chutam para lá. E num dos lances que o Brasil chutou, ele chutou a bola e todo mundo que estava assistindo junto levantou e comemorou o gol, porque parecia que tinha sido gol. E daí, de repente, a gente prestou atenção na televisão e ninguém estava comemorando, mas o gol tinha sido gol. Então, como assim? Ninguém comemora o gol? Né? Ainda mais numa Copa do Mundo, gol do Brasil. De repente, eles começaram a passar outros ângulos do mesmo gol. E daí postaram um
invertido, né? A parte maior aqui, a menor aqui e o gol aqui embaixo. Então a gente via de frente a bola vindo. E quando mostrou o mesmo lance sendo chutado, a bola passou assim muito longe do gol. Então aquilo que de uma perspectiva natural, olhando gol, não tem dúvida que é gol. A hora que muda o ângulo, você vê totalmente diferente. E quando estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, como seu corpo, como igreja, nós vemos as coisas da ótica dele, do ângulo que ele vê, e não como nós vemos as circunstâncias, como nós vemos o nosso dia a dia. Aquilo que para nós, olhando com olhos naturais, parece um gigante, algo que não vai ter fim, algo muito difícil, né? Das regiões celestiais você olha e fala, isso não é nada. Sabe, precisamos buscar ver como Deus vê, para que a gente se posicione na nossa vida, nas pequenas decisões, nas coisas que parecem simples, rotineiras, desde aí até aquelas mais importantes, né? Se levanta no meio da noite, compreende? A segunda parte fala, e prepara alimento para todos da sua casa. Com que nós temos alimentado a nossa vida e as pessoas à nossa volta, da sua casa, as pessoas que estão próximas de você, que convivem com você, e você pode fazer algo por ela, né? Lembre-se que em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos abençoados em tudo, que Ele já nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E quanto mais nos alimentamos desta palavra, dele, que é a verdade, ela é o pão vivo, ela é o pão sagrado, que jamais passa, e é a única verdade. É com ela que nós nos alimentamos e é dela que nós alimentamos as pessoas que nos cercam. Então, nós vivemos com os olhos fixos naquilo que é verdadeiro. A Bíblia diz, não temos falta de nada. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia em todo o tempo. Eu não temerei nada. Diz que eu sou mais que vencedor. Diz que os planos de Deus para mim e para você são planos de paz e não de mal. Planos para nos dar um futuro e uma esperança. A Bíblia ainda diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. E diz muito mais coisas, né? Mas um texto maravilhoso para que eu e você a gente não esqueça nunca é que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Esse amor que é a força mais poderosa que existe, que muda todas as coisas, que me alcançou, que alcançou você e que mudou a nossa história. Nada pode nos separar desse amor. E a parte final desse versículo diz que distribui tarefa às suas servas. Então olhamos à luz da palavra de Deus hoje, daquilo que é sombra. Então Deus nos entregou toda a autoridade sobre a terra, todo o domínio sobre todas as coisas, menos sobre os seres humanos, sobre a outra pessoa. Então quando nós vemos tudo que está ao nosso dispor, que nos serve, são as circunstâncias, a criação, as coisas. Então nós podemos ordenar as circunstâncias para que elas se alinhem à verdade da palavra de Deus. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, saber o que ela diz a respeito de cada circunstância, de cada situação. Aonde há trevas, a palavra de Deus traz luz. Aonde há dor, a enfermidade, traz saúde. Aonde há tristeza, sofrimento, traz alegria, traz paz. Aonde há falta, abundância. Mas precisamos conhecer a palavra, conhecer as promessas que existem nela. Porque a Bíblia diz que em todas as promessas contidas aqui na Bíblia, em Cristo, tem o sim. A nós cabe o amém. Então, conhecer, declarar com fé, concordar com a palavra. Vamos concordar com a palavra de Deus, declarar sobre as circunstâncias para que o reino material, aquilo que é palpável, aquilo que nós vemos e percebemos, se alinhe àquilo que já é espiritualmente, para que a gente experimente em todos os nossos dias, em todas as áreas da nossa vida, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então que nós possamos ousar concordar com a palavra e nós vamos ver a nossa vida mudar e as circunstâncias ao nosso redor. Amém? Continuem abençoadas. Até uma próxima.